psicóloga Vanessa Duleschi. O tema do vídeo de hoje é Escorpião e as 5 feridas. Por que Escorpião? Porque este é o signo que gosta de investigar a psique. Esse é o signo que gosta de ir fundo nas questões e que não tem justamente medo de colocar o dedo na ferida. Bom, e de onde surgiu esse tema das 5 feridas? Um belo dia eu estava passeando numa livraria e encontrei este livro aqui. O nome dele, As 5 Feridas Emocionais. A autora, Lise Bourbeau. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Porque eu não entendo nada de francês, mas o livro é muito interessante. E o que a autora fala nesse livro? Que basicamente a gente tem 5 feridas. Quais seriam elas? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Cara, que cardápio! Agora, o que ela fala? Que normalmente a gente tem 1, 2, 3 que possam ser destacadas, às vezes 2 que possam ser destacadas. A gente não tem 5. E que essas feridas que são destacadas devem aparecer fisicamente no nosso corpo. E ela tem uma tipologia de cada ferida, tá? Às vezes, a gente não tá assim 100% dentro daquela descrição. Ela disse que quanto mais a gente estiver fielmente naquela descrição, mais aquela ferida é pronunciada no nosso corpo e na nossa vida, tá? E ela fala que igualmente, à medida que a gente vai trabalhando certas feridas, o corpo também vai se modificando. Não de imediato, mas vai respondendo, tá? Bom, e o que é uma ferida emocional? Ela dá um exemplo fantástico. Imagina que você vai cumprimentar uma pessoa que está com a mão enluvada. Aí você vai lá dar um aperto de mão bem caprichado e a pessoa grita, ai! Né? Ela tem uma reação, aí o que você fica assustado, né? Você só deu um aperto de mão. Mas às vezes embaixo da luva tinha um machucado. A ferida é isto. É um machucado que a gente tem relacionado a estes 5 principais temas. E aí o que gera na nossa vida? Quanto mais a gente tem uma ferida na nossa vida, mais a gente vai tender a interpretar a vida e os acontecimentos de acordo com aquela ferida, tá? E as feridas também, às vezes, vão atrapalhar muito as nossas relações. Eu vou começar a entrar nelas, tá? Para que a gente possa entender melhor isso. Vamos começar com a ferida da rejeição. Essa ferida, segundo a autora, é vivida normalmente com a pessoa, com o genitor do sexo oposto. E nessa ferida, o corpo tende a ser estreito, magrinho, como que dizendo assim, bom, você me rejeitou, então tá, eu vou ocupar pouco espaço, não vou incomodar. Geralmente não é uma pessoa intelectual, que às vezes passa dos extremos, digamos assim, do amor ao ódio, que tem um pouco de devaneio, tá? Para mim me lembra muito a figura do poeta romântico, que a gente sempre imagina que devia ser um cara magro, tá? E que vai com esses extremos, né? Que muitas vezes se sentia rejeitado, né, pela amada, ou pelo, digamos assim, pelo ambiente, por tudo, né? Então, na ferida da rejeição, há uma tendência a se sentir rejeitado. Imagina o que isso gera no dia a dia, em termos da forma como a gente interpreta as coisas e o quanto de distorção cada ferida pode trazer na nossa vida. Bom, geralmente na ferida da rejeição a pessoa come pouco, tá? Quando muito ela abusa do açúcar, álcool e drogas, mas em geral ela come pouco, ela fica magra. Bom, e a segunda ferida, gente, qual seria? A segunda ferida é a ferida do abandono. E essa ferida é vivida em relação ao genitor do mesmo sexo. Essa ferida tende a gerar também um corpo mais magro, mais flácido, tá? O ombro está caído, partes do corpo que possam ter flacidez podem denunciar essa ferida. E os olhos podem ser assim, tristonhos, às vezes tem olheira debaixo do olho, o olho é caído, mas dizem que o olho é grande. Depois eu vou colocar uma tabelinha no final deste vídeo
com essas tipologias, tá? Na ferida do abandono, há uma carência muito grande, porque a pessoa se sentiu abandonada. Geralmente, por causa disso, ela fica comendo um pouco durante o dia, né? Dá essa fome e dá uma preferência por alimentos mais macios. Iogurte, purê, tá? E nessa ferida, a pessoa tem dificuldade em ficar sozinha. Então, o que essa ferida pode gerar na vida? Às vezes você ficar mal acompanhado, porque você não gosta de ficar sozinho. Relações que já acabaram, você está lá acomodado, porque você não consegue, não gosta de ficar sozinho. Você sente uma falta de apoio nessa ferida do abandono. Você tem uma carência muito grande. Bom, e a terceira ferida? A terceira ferida é a humilhação, que em geral, segundo o autor, é vivida com a mãe. Na ferida da humilhação, há uma questão da vergonha. Tudo é vergonha, a mãe está sempre olhando alguma coisa que possa gerar vergonha. É aquela pessoa que se preocupa muito com a imagem que está sendo passada. E aí, como é que isso vai se configurar no corpo? A pessoa vai ser grande, gorda, tá? Ou vai gostar de comida gordurosa, ou vai gostar de comer bastante. Por quê? Porque o corpo mais gordo, na nossa sociedade, é um corpo que é rejeitado, certo? E aí é nesse corpo que está a humilhação e a vontade inconsciente de aceitação, porque na humilhação existe isso. E na ferida da humilhação, ela falou que essa pessoa que tem essa ferida tende a se dedicar muito aos outros e se deixa em último lugar, tá? Então imagina o quanto essa ferida não gera de problema na vida, porque a pessoa se coloca em último lugar. Falou que tem uma sensualidade muito grande, mas que existe uma culpa em relação ao sexo. Bom, é a quarta ferida. A quarta ferida é vivida em relação ao genitor do sexo oposto. Então, se você é menina, você vai ter essa ferida em relação ao pai. E se você é menino, em relação à mãe. Fisicamente, dá um corpo em geral bem atraente, tá? Em que o homem vai ter ombros largos e quadris estreitos, e a mulher ao contrário, ombros mais estreitos e quadris mais largos. O corpo passa uma presença, o corpo é forte. Às vezes a pessoa fica um pouco cheinha e dá uma barriguinha proeminente, porque ela quer ter presença. Então é melhor para essa ferida ter corpo do que não ter. Na alimentação dá uma tendência a pessoa condimentar alimentos e comer rápido, tá? Então taca sal, taca vinagre, taca tempero. E nessa ferida há um medo absurdo da traição. Por isso essas pessoas têm muito medo de se comprometerem. E elas não aceitam mentira. É como se elas dissessem assim, olha, aceito qualquer coisa, mas mentira não. O olhar costuma ser vívido, né? E a pessoa passa uma coisa de olhe para mim, tá? É uma característica dessa ferida. Agora, há um medo absurdo da traição. Então imagine o que isso não gera em termos de relações. Essas pessoas também são muito abandonadoras, porque tudo pode ser interpretado como uma traição. É como se essa traição estivesse muito latente dentro delas. Isso, claro, pode gerar a pessoa que tem ciúme exagerado, né? Não necessariamente, mas é uma pessoa que suspeita. E algumas pessoas com essa ferida poderão ter um ciúme exagerado, tá? Quinta e última ferida. É a ferida da injustiça, que, segundo a autora, é vivida com o genitor do mesmo sexo. Às vezes a pessoa diz que a relação com o genitor do mesmo sexo estava ótima, mas na verdade estava permeada por um pouco de frieza, tá? Nessa ferida, o corpo é, em geral, retilíneo, tá? Até nas mulheres. Elas podem gostar de marcar a cintura que elas não têm, tá? E o bumbum é redondo e a pessoa não quer engordar de jeito nenhum. Pra mim, me lembrou Coco Chanel. Tipo, quero ficar elegante. Qual é o problema dessa ferida? Uma rigidez, tá? A pessoa fica muito binária. É ou não é, tudo muito rígido, né? E essa rigidez, obviamente, vai atrapalhar as relações. Porque como é que você vai se relacionar com uma pessoa rígida, né? Que ou é assim ou é assado. Dá um perfeccionismo também muito grande. Bom, eu estou fazendo um resumo dessas feridas. Tem muito mais no livro, tá? Muito mais coisa interessante no livro. Mas eu estou aproveitando este tema
e uma alunação que a gente acabou de ter no signo de Escorpião, que é o signo que trata desses assuntos, e eu acho que a gente tem que se conhecer. Eu vou usar um exemplo de como é que essas feridas podem influir. Pense numa pessoa que tivesse a ferida do abandono, vamos supor, e da humilhação. Abandono pelo pai e humilhação com a mãe. Aí essa pessoa foi trabalhar para o empregador e se devotou 100% a ele, como alguém que só a ferida da humilhação faria, né? Deixou de ter vida pessoal, foi viver para o patrão. Só que daí essa pessoa se tornou o quê? Sufocante, tá? E acabou cansando o patrão, porque toda hora que alguém se aproximava ali, ela podia fazer uma fofoca inconsciente, tá? Pelo medo do quê? Do abandono, que é a segunda ferida. E aí um dia o patrão cansa e manda essa pessoa embora. Talvez pague tudo, talvez agradeça os serviços, mas ela se sente humilhada e abandonada, porque ela acha que toda aquela dedicação teria que ter merecido que ela ficasse eternamente no emprego. Ela não aceita o abandono. E ela fica com ressentimento, cria doenças, porque essas feridas também têm as suas doenças típicas. Eu não entrei nesse tópico porque é só um vídeo introdutório. E eu não sou especialista no assunto, a especialista é essa aqui, ó. Então assim, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse assunto. E o quanto essas feridas às vezes nos impedem de ter realizações, relacionamentos melhores e principalmente uma relação melhor com nós mesmos. Deixo aqui esse tema para reflexão e ao final do vídeo eu vou colocar a tabela. Então, um beijo grande e se você gostou do vídeo, curta e curta o canal também para você receber as atualizações. Até mais!